Olá, então estamos aqui novamente com a nossa base de dados Lírio, em que nós vamos aplicar uma transformação de dados, certo? Então nós vamos fazer exatamente não, mais ou menos o que a gente fez no R aqui no Excel, tá? Lembrando que aqui eu só vou transformar os dados, mas eu não vou fazer nenhuma análise gráfica, tá? Então um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, só para a gente aplicar as fórmulas aqui de padronização e normalização de dados, tá bom? Então, pessoal, eu tenho lá os dados, né? Nós temos lá os nossos dados originais, tá? Eu tenho aqui duas coluninhas ocultas que eu vou exibi-las, tá? Em que em uma eu vou aplicar a fórmula da padronização, ou seja, eu estou fazendo a mesma coisa que a função scale, né? Estou escalando ou estou padronizando meus dados, relacionando a variável com a média e o desvio padrão. Tá, dos meus dados. Então, olha lá, o que eu faço aqui, eu vou abrir essa fórmula para vocês darem uma olhada. O que eu faço aqui é aplicar a fórmula que nós vimos lá na aula teórica. Então, eu vou começar trabalhando com o comprimento da pétala, certo? Então, eu estou olhando lá para o D2, que é a minha observação, o meu ponto, né, a minha observação pontual do comprimento da pétala, menos a média do meu conjunto de dados todos. Então, veja que para a média, eu selecionei de D2 até D51. Ó, vamos descer aqui, até D51. Ah, desculpa, porque aqui eu fiz só para cetosa, mas a gente vai fazer para tudo. Então, é até D151, tá, pessoal? Desculpa. Deixa eu só arrumar aqui. 151. Pronto. Beleza, então vamos lá. Então, o que eu estou fazendo é, olhando para o meu ponto, para o dado específico, a observação, que lá nos meus slides era um X, né? Menos a média de todos os meus dados, então de D2 a D151, eu estou pegando todos os comprimentos que eu tenho, tá? Então, veja que eu estou fazendo essa padronização não por espécie, mas eu estou fazendo para todos os meus dados no geral, tá? Tudo isso, essa diferença toda, veja, por isso que eu coloco parênteses, está dividido pelo desvio padrão de todos esses dados. Então, de D2 a D151. Dou um Enter e vou arrastar essa fórmula até lá embaixo, tá? Arrasto para todos os meus dados. E lembra que eu só consigo arrastar porque eu travei a minha seleção de dados. Como? Utilizando o cifrão aqui dentro da média, dentro do desvio padrão, antes e depois da especificação da coluna e das linhas que eu estou trabalhando. Veja que aqui no ponto inicial dos meus dados eu coloquei cifrão antes e depois do D, aqui eu coloquei cifrão antes e depois, e aqui eu fiz a mesma coisa. Quando eu faço isso, eu travo meu intervalo, tá? Vamos conferir. Veja que o valor da observação mudou, agora eu estou pegando a segunda observação, mas o conjunto de dados está travado, né? Mas a média e o desvio estão sendo tirados do mesmo conjuntinho de dados. Ó, vamos descer até lá embaixo, certo? Então, é importante observar isso antes de arrastar e ter dados todos errados aí, tá? Então, aqui eu estou padronizado. Se a gente for comparar isso com a tabela que a gente obteve lá no R, a gente vai ver que elas são iguais. Deixa eu abrir rapidinho aqui para vocês, tá? Então, olha lá, se eu pegar a minha EAE padronizada, vamos dar um zoom nisso aqui que está muito pequeno, né? Deixa eu dar um zoom que está muito pequeno. Então, a minha EAE padronizada, eu começo lá para o dado 1 com o valor padronizado de menos 1,33575163, nem precisava de tantas casas decimais. Veja que aqui é a mesma coisa, menos 1,3357. Menos 1,3357, exatamente o mesmo valor. E a gente pode ir comparando todos eles que vão dar exatamente o mesmo valor. Ó, o terceiro valor, menos 1,39. Exatamente igual, tá bom? E a normalização, o que eu faço? Opa, deixa eu arrumar aqui. A normalização, então essa normalização aqui é uma normalização do tipo mínimo, máximo, tá? É essa técnica que eu usei aqui, tá? Então, o que a gente faz? Vamos lembrar, a gente vai olhar, né, padronizar a nossa observação em relação aos valores extremos, ao mínimo e o máximo. Então, a fórmula, ela corresponde à minha observação menos o valor mínimo do meu conjunto de dados, tá? Então, do D2 até o D151. Lembrem-se de travar a seleção,
tá? Para que ela não ande quando a gente arrastar a fórmula. Tudo isso, essa diferença... Opa, já achei um erro aqui, hein, pessoal? Ó, tem que fechar um parênteses aqui. E um parênteses aqui. Essa diferença eu vou dividir pela diferença entre o máximo do meu conjunto de dados, o mesmo conjunto de dados, travado, menos o mínimo do meu conjunto de dados, ok? Enter. Deixa eu arrastar até lá embaixo. Tá aí. Deixa eu ver se deu certo. E tá aí o nosso valorzinho. Se eu for comparar esse valor lá com o que a gente fez no R, quando eu usei a padronização, né, pétala mínimo e máximo, a gente vai ver que a gente tem exatamente o mesmo valor, né? Então, olha lá, 0,06779. 0,06779, tá? Então, é a mesma técnica, é o mesmo cálculo, tá bom? Posso usar no Excel, posso usar no R, vocês já têm aí a forma de fazer, né? É bem tranquilo de fazer no Excel, é simplesmente jogar a fórmula aqui e arrastar para todos os meus dados. No R, né, eu também tenho que ter, no R a diferença é que eu tenho que ter alguma técnica de manipulação de dados aqui, manipulação de planilhas. A que eu conheço, né, vou ser bem sincera, que eu, assim, frequentemente uso, é essa, né, associada à biblioteca do dplyr, tá? Em que a gente usa o comando pipe, usa o mutate, usa o filter, o group by, então tem uma série de ferramentas aí que dá pra gente manipular planilhas pelo dplyr, tá? Então é uma ferramenta interessante, é a que eu sei usar, então é a que eu tô colocando aqui para vocês, mas certamente existem outras, vocês podem aí até achar outras formas de fazer, tá bom? Então, é isso. Bem rapidinho, né? Nossa videoaula só para aprender a jogar a fórmula aqui. E aí, né, quando a gente for fazer uma análise estatística com dados padronizados, o que eu vou usar são os dados que a gente padronizou. Eu vou ter que escolher ou essa técnica, ou alguma outra técnica, né? Lembra que lá nos slides eu ainda pus a técnica robusta, né, da escala robusta, mas vocês podem buscar outras ainda que sejam aplicáveis na área de vocês, mas entendam que na hora de colocar isso no software é relativamente simples. Se eu conheço a formulazinha, né, a equaçãozinha da padronização, da normalização, a gente consegue facilmente transpor isso aqui para o software, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.